Boa noite, irmãs. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para trazer a reflexão da palavra de Deus para as amadas irmãs. E eu quero agradecer a Deus pelas redes sociais, por esse meio, de transmissão da sua palavra. Mesmo nós não podendo nos reunir presencialmente por conta da pandemia, sei que esse era o desejo de todas nós, mas nós temos muito a agradecer a Deus, pelas redes sociais, por esse meio de transmitir e de receber a sua palavra. Que Deus seja louvado e que hoje à noite a gente venha poder aprender um pouco mais do que Ele quer das nossas vidas. E coube a mim hoje, irmãs, trazer o estudo com o tema Um Coração que Obedece, do livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, do qual estamos estudando. Esse livro, irmãs, ele se divide em 3 partes. E hoje nós encerramos essa jornada com o capítulo 4. A primeira parte tem por título A Busca de Deus. E essa primeira parte se divide em 4 capítulos, dos quais 3 nós já tivemos a oportunidade de estudarmos, de aprendermos, que foram a devoção a Deus, a devoção à sua palavra e a oração. Por fim, encerrando hoje essa jornada da primeira parte, um coração que obedece. E a autora, ela inicia esse capítulo com uma história. Ela conta que a sua filha, ao visitar sua casa, certa vez, desejou fazer brownies. E ela ficou muito feliz, porque diz ela que fazia muito tempo que não fazia os brownies, até porque ela mora sozinha com o marido. E eles estavam ansiosos, esperando ele ficar pronto, ansiosos, esperando esfriar para poder comer. Mas, infelizmente, após a primeira mordida, descobriram que eles não estavam tão gostosos como eles esperavam. E, por fim, aqueles brownies não puderam mais ser comidos. Perguntou à filha dela se ela esqueceu alguma coisa. E ela falou até assim, alegre: sim, eu não coloquei o sal, porque onde moro com as meninas aprendi que o sal faz mal. E, irmãs, ela conta que todos aqueles brownies foram jogados fora por falta de apenas um ingrediente. Assim, irmãs, como uma receita exige vários ingredientes para que alcance o objetivo, o sabor esperado e desejado, assim também são alguns elementos fundamentais nas nossas vidas para que nos tornemos mulheres segundo o coração de Deus. Por falta de apenas uma colherinha de chá de sal naquela receita, os brownies foram todos jogados fora. Ficou impossível de serem comidos. Assim também, irmãs, é a nossa vida cristã. Nós precisamos de todos esses elementos fundamentais para que nos tornemos mulheres segundo o coração de Deus, que são a devoção a Deus, a devoção à sua palavra, a oração e a obediência. Irmãs, o coração do qual Deus se agrada é submisso, cooperativo, responsível para com Ele e para com suas ordens. É um coração que obedece. No discorrer do capítulo, a autora dá continuidade apresentando 2 tipos de corações. E ela declara que o título desse livro ele foi tirado da referência feita por Deus ao rei Davi, que diz: achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13, 22. O profeta, irmãs, Samuel, em nome de Deus, reprovou Saul por não obedecer a Deus. Encontra-se em 1 Samuel, capítulo 13. Então, Saul ultrapassava, amadas, os limites que Deus fixara a ele. Saul fracassou
em não oferecer a Deus o principal sacrifício, a obediência. Então, nós podemos ver aqui que dentre esses elementos que são fundamentais para que nos tornemos mulheres segundo o coração de Deus, o rei Saul falhou no elemento chamado obediência. E por conta dessa desobediência de Saul, irmãs, Deus envia o profeta Samuel com duas mensagens para o rei. A primeira dizia: seu reino não subsistirá. E a segunda: o Senhor tem buscado para si mesmo um homem segundo o seu coração. Podemos encontrar essas referências em 1 Samuel, capítulo 13 e versículo 14. Irmãs, o que o Senhor estava dizendo aqui para o rei Saul por meio do profeta Samuel era simplesmente: você está acabado como rei. Já achei o homem certo, de coração submisso e obediente, que fará toda a minha vontade. Amadas, essas duas mensagens são muito fortes. Imagine você, como você receberia uma mensagem dessa? Se você recebesse a mensagem do tipo: o seu reino como dona de casa, esposa e mãe não subsistirá, porque eu busquei para mim mesmo uma mulher segundo o meu coração, que fará conforme a minha vontade, que tem um coração submisso e obediente. Como você enfrentaria tal mensagem, irmãs? Será, amadas irmãs, que como esposa, mães e donas de casa, filhas de Deus, servas do Deus Altíssimo, nós estamos desenvolvendo a nossa vida cristã em obediência ao Senhor? Será que estamos tratando os nossos maridos em obediência a Deus, como Deus nos manda, respeitando-os, honrando-os, sendo submissa a eles, pagando-lhes o que é devido? Será, amadas, que nós estamos a ponto de receber uma mensagem do tipo: o seu reino está acabado? Já achei outra mulher submissa, obediente, que fará tudo conforme a minha vontade? Amadas irmãs, que venhamos a pensar como tem sido a nossa vida diante de Deus, como tem sido o nosso coração, as nossas escolhas. Aqui, irmãs, nós evidenciamos dois tipos muito diferentes de coração. O de Davi, como diz em Atos 13, verso 22, achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E Saul, que fracassou em não oferecer a Deus o principal sacrifício, a obediência. Deus não se agradava de sacrifícios, ele se agradava da obediência. E Saul não ofereceu esse sacrifício a Deus. O coração de Davi, irmãs, estava disposto a obedecer. O de Saul, por sua vez, estava satisfeito com meros atos exteriores de sacrifícios. Davi serviu a Deus, Saul serviu a si mesmo. Davi se preocupava em cumprir a vontade de Deus. Saul se importava apenas com sua própria vontade. Davi estava centrado em Deus. Saul estava centrado nele mesmo. Irmãs, avaliando aqui o coração de Davi e o de Saul, onde o seu se encaixa? No de Davi, que serviu a Deus, ou no de Saul, que serviu a si mesmo, que se importava apenas com sua própria vontade, que estava centrado nele mesmo? É muito fácil, irmãs, deixarmos de servir ao Senhor para servir a nós mesmos. Embora Davi não tivesse obedecido a Deus sempre, ele tinha um coração segundo Deus.
Mesmo Davi sendo famoso por sua coragem física e por ser um guerreiro, ele era totalmente dependente de Deus. Você tem sido totalmente dependente de Deus? Você pode dizer, como o rei Davi em Salmos 27:1, o Senhor é a fortaleza da minha vida e não o meu braço, e não a minha inteligência, e não a minha força? Ou seu coração tem agido diante de Deus como o coração de Saul, que era orgulhoso, confiava em suas próprias habilidades, em sua própria sabedoria, em seu julgamento e em seu braço de carne e osso? Irmãs, Deus deu a ambos a oportunidade de conduzir Israel, mas tomaram caminhos diferentes. Infelizmente, Saul andou longe de Deus. Em Deuteronômio 28, nós encontramos ali as bênçãos que procedem da obediência e a maldição que procede da desobediência, decorrentes da desobediência. E nós vemos aqui que Saul, ele tomou o caminho longe de Deus, ele escolheu o caminho da maldição, onde diz em Deuteronômio 28, a partir do versículo 15 ao 68, e colheu duras consequências. Saul teve um fim trágico, morreu no campo de batalha, viu seu filho Jônatas ser morto. Davi, por sua vez, andou perto de Deus, escolheu as bênçãos, recebeu as bênçãos decorrentes da obediência. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 30, do 15 ao 20, escolhe a vida ou a morte. Ponho hoje diante de ti a vida e a morte. Infelizmente, Saul escolheu o caminho da morte, da desobediência. Eles foram como dois músicos. Aquele primeiro que se assenta e dá uma tocadinha vez por outra, e aquele segundo músico que se dedica horas por dia, um estudante disciplinado. Os dois emitirão sons, só que infelizmente aquele que dava apenas uma sentadinha, ele emitirá sons irregulares que somem, enquanto o segundo, que dedicou tempo, aprenderá, crescerá e se superará. Assim, irmãs, é a nossa vida diária com Deus. Quanto tempo nós estamos dedicando à devoção a Deus, à sua palavra e à oração, para que possamos alcançar, assim, um coração que obedece, um coração que anda segundo a vontade de Deus. A canção de Saul, minhas amadas, que representa aqui o seu andar com Deus, foi impulsiva, transitória, pouco desenvolvida e teve um fim triste. A canção de Davi, por sua vez, representando aqui o seu andar diário, oferecia um coração devotado, um amor confiante, obediência. Mas tudo isso lhe custou muito tempo na presença do Senhor. Nós vemos aqui dois tipos de coração bem diferentes. E para Davi alcançar esse coração segundo a vontade de Deus, que quer dizer aquele coração que deseja fazer a vontade do Senhor, que está disposto a andar de acordo com a sua vontade, lhe custou tempo. Se a gente for avaliar aqui, parece a vida de Saul, que andou em desobediência, era mais fácil do que a vida de Davi. Ele estava no palácio, ele liderava uma nação, ele liderava um exército poderoso, enquanto que Davi fugia desse rei poderoso, vivia escondido dentro de cavernas, longe da sua família, da sua esposa, dos seus pais, do povo a quem ele amava. Como deve ter sido os dias de Davi fugindo desse exército poderoso de Davi? Submisso a Deus, confiante no Senhor.
Então, irmãs, diante desses dois tipos de coração, o coração de Saul e o coração de Davi, que fazia segundo a vontade do Senhor, como podemos então imitar Davi em nossa devoção a Deus? O que podemos fazer para que Deus desenvolva em nós um coração obediente? Cuidando do nosso coração. Deus nos manda guardar o nosso coração. Nós podemos ver em Provérbios 4, a partir do verso 23, que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, irmãs, nós podemos ver aqui que o único meio de imitarmos Davi, que o único meio de podermos fazer, para que Deus desenvolva em nós um coração obediente, é guardando o nosso coração. E aqui, como o pastor Vel, que já ensinou várias vezes na igreja, não se refere ao órgão que bombeia sangue, mas aqui se refere à nossa mente, o centro dos pensamentos e da razão, e também das emoções, das nossas vontades, a visão, da nossa conduta, da sabedoria. Então, se queremos ter um coração segundo o coração que agrada a Deus, se queremos imitar Davi, que foi achado por Deus homem que faria toda a sua vontade, devemos guardar o nosso coração, ponderar o caminho dos nossos pés, olhar para a frente e não para os lados, nem para a direita e nem para a esquerda. A chave para essa obediência é o coração. Dessa forma, todos os assuntos, ações, entradas e saídas serão vividas à maneira de Deus. Irmãs, mas se eu sou uma pessoa que não zelo pela minha vida cristã, que não fortaleço as minhas raízes, como nós aprendemos com a irmã Gláucia, que não desenvolvo uma vida de oração, como nós aprendemos no último estudo da Sociedade Feminina com a irmã Mônica, que não zelo pela minha devoção com Deus, pelo meu devocional, pela minha comunhão, como nós também aprendemos, tudo isso fazendo parte do primeiro, todos esses estudos fazendo parte do primeiro capítulo desse livro, da primeira parte desse livro, corrigindo aqui, da primeira parte desse livro. Se nós não desenvolvermos esses elementos que são fundamentais na nossa vida para desenvolvermos um crescimento espiritual, como nós poderemos guardar o nosso coração? Mas a palavra de Deus diz em Jeremias 17:9 que o nosso coração é enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem, irmãs? Nós precisamos estar alicerçadas na palavra e na comunhão com Deus, na oração, fortalecendo as nossas raízes, para poder assim ponderar o caminho dos nossos pés, para poder olharmos para frente, não para os lados, para todas as coisas que o mundo está aí nos oferecendo, para não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, como nós lemos aqui em Provérbios capítulo 4, a partir do verso 23 ao 27. Irmãs, nós precisamos acordar e estarmos atentas, porque Saul, o rei de Israel, desenvolveu diante de Deus um coração desobediente. E não é difícil, irmãs, nós cairmos no mesmo erro hoje. Nós não podemos vacilar, nós não podemos dormir
Então, irmã, o que fazer? Além de guardar o nosso coração para podermos imitar esse coração que agrada a Deus, imitar o coração de Davi e poder alcançar esse coração. Estarei agora trazendo algumas diretrizes que nos ajudarão a permanecer nesse caminho. Preocupe-se em fazer o que é certo. Em caso de dúvida, não faça. Ore primeiro, leia a palavra, peça ajuda a alguma irmã piedosa que você confia, que sabe que é uma irmã que tem um coração dedicado a Deus. Peça sabedoria ao Senhor, Tiago 1,5. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Faça o bem para que você não venha pecar deixando de fazer. E em caso de dúvidas, não faça. Romanos 14, 23. A segunda diretriz, deixe de fazer o que é errado. Preocupe-se em fazer o que é certo e agora deixe de fazer o que é errado, é a segunda diretriz. Se está envolvida em alguma intriga, pare. Se está tendo algum mau pensamento, seja acerca do seu esposo, dos seus filhos, dos seus familiares, da sua igreja, dos seus pastores, dos seus irmãos em Cristo, do seu patrão, não importa de quem seja, pare. Ocupe os seus pensamentos com o que é bom, com o que é puro, com o que é de boa fama, como nos instrui Filipenses 4:8. Se for raiva, pare imediatamente. Se são palavras duras que você proferiu contra alguém, pare. Antes que você diga a próxima. Se concordou com algo que não trouxe paz ao seu coração, pare assim que perceba que não está correto. Algo que se tornou em uma proporção não esperada em sua vida, se envolveu em algo que se tornou nessa proporção que você não esperava, pare. E é tentação que você tem sofrido, tem lutado contra alguma tentação, contra algum desejo que não é correto, pare. Hebreus 2,18 diz que o Senhor, Ele foi tentado em todas as coisas e Ele é poderoso para nos socorrer de toda tentação. E a terceira diretriz que eu quero deixar esta noite para as irmãs é: confesse qualquer erro e abandone-o. Todos nós somos pecadores. 1 João 8, mas graças ao Senhor Jesus Cristo, que os nossos pecados foram todos perdoados. Mas mesmo assim, continuamos sendo pecadores, porque ainda não tivemos os nossos corpos transformados. Então, confesse qualquer erro, abandone-os. Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que confessa e deixa não é só confessar, é deixar. Não faça como um fazendeiro. Conta-se uma história de que um fazendeiro roubou o fêmur do seu vizinho. Preste atenção nessa história. E ao ser descoberto do roubo, foi chamado pelo sacerdote. Diante do sacerdote, ele confessou o seu pecado e disse: sim, eu roubei o feno do meu vizinho. E o sacerdote perguntou: quanto você roubou do seu vizinho? Ele falou: roubei uma carga de feno do meu vizinho. Ele só tinha roubado meia carga. E ele foi e falou para o sacerdote: roubei meia carga, mas pode computar aí uma carga, porque hoje à noite voltarei e roubarei a outra metade. Irmãs, que arrependimento é esse? Que confissão de pecado é essa? Ele roubou meia carga e mandou o sacerdote computar uma, porque ele disse que voltaria e roubaria a outra metade. Assim tem sido muitos cristãos. Têm vivido o seu dia a dia assim, errando, reconhecendo que errou, confessa, mas não abandona o seu pecado.
A palavra de Deus diz: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Precisamos reconhecer, irmãs, o pecado. Precisamos abandonar o nosso pecado, irmãs. Quarta diretriz: esclareça as coisas com os outros. A confissão dos nossos pecados, irmãs, corrige as coisas com Deus. Ele nos perdoa e Ele nos purifica de todo o mal, como diz em 1 João 1,9. Mas se nós ferimos alguém, nós temos que corrigir essa falha. Precisamos ir até essa pessoa e corrigir as coisas com ela também. Então, esclareça as coisas com as pessoas que você ofendeu, que você feriu. Quinta, prossiga tanto quanto possível. Nosso fracasso, irmãs, em obedecer a Deus, nos afasta de servi-lo. Porque quando nós fracassamos em obedecer ao Senhor, nós nos afastamos da sua palavra. Nós nos afastamos do Senhor e, consequentemente, nos afastamos do seu serviço. E esse afastamento só traz alegria para o nosso inimigo, Satanás. Então, diante desse fracasso em obedecer a Deus, não pare, prossiga. Faça como o apóstolo Paulo em Filipenses 3, 13 ao 14, que diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então tenhamos, irmãs, como exemplo o apóstolo Paulo e prossigamos tanto quanto for possível, independente de onde estamos falhando, de onde já falhamos. Nós não podemos continuar no erro. Se fracassou na caminhada, prossiga. Se deixou de ler a palavra, prossiga. Se não está orando como deveria orar, e se isso tem lhe trazido um peso, se não tem dedicado um tempo de qualidade em oração a Deus, pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida da sua igreja, dos seus irmãos, do seu país. Se arrependa e prossiga, não paralise, prossiga. E a autora, irmãs, ela finaliza aqui o estudo do capítulo 4, um coração que obedece, apresentando para nós esses dois tipos de coração. O de Saul, que foi um coração desobediente, impulsivo, transitório e pouco desenvolvido em relação a agradar ao Senhor. E nós temos também, ainda falando do coração de Saul, coração que servia a si mesmo, que se importava apenas com suas próprias vontades, que estava satisfeito com meros atos exteriores de sacrifício, que estava centrado nele mesmo. E o coração de Davi, que era um coração devotado, de amor confiante, obediente, desejoso, disposto a fazer a vontade de Deus. Como se encontra hoje o nosso coração? Como o de Saul, que foi reprovado por Deus, ou como o de Davi, que o próprio Deus declarou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Irmãs, diante dessa reflexão, que o Senhor Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos permita alcançar esse coração, segundo o coração de Deus, que fará toda a sua vontade. Que Deus nos abençoe. Oremos. Santo Deus e Pai, louvamos o teu santo nome, ó Deus, pela tua bondade. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós.
Obrigada pelos nossos pecados perdoados na cruz do Calvário, pelo teu Filho amado, que se entregou por nós, que em todas as coisas foi tentado para nos socorrer. Obrigada por esse momento aqui, pela reflexão da tua santa palavra, que o teu Santo Espírito, meu Deus, venha de encontro a cada um de nós e coloque a tua palavra exposta hoje aqui em nosso coração, em nossa mente. E que a gente, ó Deus, possa desenvolver uma vida cristã que agrade ao teu coração, que sejamos mulheres segundo o coração de Deus. Nós te agradecemos, Pai, em nome do teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém.